Fala aí, galera do Cifra Club. Eu tô aqui com a Lari Basílio, que é guitarrista, e hoje ela veio contar um pouco da carreira dela e também sobre os trabalhos dela pra gente. Lari, primeiramente te agradecer por você estar aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente e dos seus trabalhos também. Obrigada a vocês, Cifra Club, pessoal, muito legal, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Eu queria começar te perguntando como e quando você começou a tocar. Um pouquinho da sua história pra gente. Eu comecei, minha história na música, assim, é desde pequena, né? Meu pai é cantor nas horas vagas, cantor evangélico, tem uns CDs gravados, e então ele sempre ficava em casa lá tocando o violãozinho dele, tirava umas musiquinhas no órgão pra tocar, e aí eu fui crescendo ouvindo muita música. E aí meus pais me matricularam na aula de órgão, eu tinha 4 anos de idade. Comecei a estudar órgão bem cedo. E aí eu fiquei estudando órgão até mais ou menos uns 12 anos. Nesse meio tempo, como meu pai dá uma arranhadinha no violão, ele me ensinou alguns acordes no violão. Mais ou menos com uns 8 anos de idade. E aí, a partir disso, eu fiquei brincando em casa, tocando umas musiquinhas com as notas que ele me ensinou, e eu acabei pegando muito gosto pela coisa. E a paixão pela guitarra surgiu, assim, instantaneamente, né? A partir do momento que eu comecei a ter o contato com o violão, assim, a gente já olha pra guitarra de um outro jeito e surgiu o interesse. E, assim, eu sempre fui desde pequena pra igreja e, assim, meu envolvimento com a igreja também sempre despertou o interesse pelo instrumento, por querer tocar. E o meu primeiro contato com a guitarra foi numa igreja e eu tive a oportunidade de tocar e foi muito legal. E foi assim que começou. Por causa do violão, então, Exatamente, né? Exatamente. Quem e quais foram, né, as suas influências nesse início, pra você principalmente mudar, né, do órgão, do violão pra guitarra? Exatamente. Então, tem uma banda que eu sempre ouvi, assim, desde que eu realmente passei a gostar muito de guitarra, Oficina G3. Então, assim, nacionalmente, o Juninho Afran, o Eduardo Danui, são caras que... Referências, né? Que eu sempre ouvi bastante, eu gosto muito. Assim, de fora, eu comecei a ouvir Andy Timmons, é um cara que eu gosto muito, Rich Kotzen, e... entre outros, mas esses são os principais, sempre assim. Do rock também, exatamente, né? Exatamente. Então você tem uma família, né, que já nasceu num berço musical, né? Exatamente. Meus irmãos também são músicos, eles tocam. Eu tenho um irmão que toca guitarra, outro bateria, então tá bem envolvida a família. E esses irmãos seus, eles tocam com você? Como é que é a relação musical de vocês? A gente, em casa, né, já começa em casa. A gente sempre tocando, fazendo uma musiquinha juntos. E aí... depois quando a coisa começou a ficar mais séria, eu realmente decidi, que eu sempre quis ter eles comigo. Então eu falei, bom, agora é a hora, eu acho que vamos levar a sério, vamos sentar, vamos tocar de verdade, vamos gravar, e eu chamei eles pra tocar comigo. Meu cunhado também, que é baixista. E quando que foi que a coisa começou a ficar mais séria na sua vida? Eu sempre tive um sonho de gravar um disco instrumental, assim, isso sempre foi um sonho muito grande, assim. Então, eu tinha isso como objetivo. Eu não sabia que horas isso ia acontecer, mas eu tava planejando já. Eu peguei um gosto pela música instrumental de uma forma que passou a ser natural. Naturalmente, eu fui compondo riffs, músicas instrumentais, e quando eu vi, eu já tinha um repertóriozinho, entendeu? De música instrumental. E aí, eu decidi chamar meus irmãos pra me acompanharem. O Kid, baterista, o Joézer, guitarrista, meu cunhado, Samuel, que toca baixo. E eles super toparam, super adoraram, e vamos gravar, não sei o que lá, e fomos pro estúdio e começamos a gravar meu EP instrumental em outubro de 2011, se não me falha a memória. Legal, daqui a pouquinho nós vamos falar do seu EP, mas assim, nos jantares de família, então, sempre tem a discussão da banda, sempre, né? Sempre. Não, é muito bom. E a gente se dá super bem, então... E é legal, isso dá mais segurança pra gente na hora que vai tocar? Ah, com certeza. Eu acho ótimo. O clima entre nós é sempre muito bom, assim, fazer isso em família. Eu acho que é um presente pra mim, realmente. Que legal. Bom, você começou a aparecer muito depois que você ficou em segundo lugar no concurso da Santo Ângelo, né? Isso, exatamente. Que foi feito em 2012. Isso, exatamente, no começo de 2012. Conta pra gente como é que foi um pouco até chegar nesse concurso e depois as portas que se abriram pra você também. Olha, eu quando fiquei sabendo do concurso, eu comentei com o meu irmão, falei, olha só que legal, vamos participar, né, assim... Expectativa zero, sem esperar nada, imagina, Ele né? também participou, então? Ele participou, meu irmão. Aí eu falei, olha, que legal, Zé, a gente precisa participar. Ele, é verdade, vamos participar.
Aí eu fui, gravei minha versão, ele gravou a dele. E quando eu coloquei no ar, realmente foi uma surpresa pra mim. O número de visualizações em um dia eu já, tipo, me surpreendi, porque nunca na minha vida isso tinha acontecido. E aí que eu acho muito legal, muito legal a função desses concursos, né? Além de aproximar o contato com outros músicos, ele te dá uma certa exposição. Sim. Então, eu super sempre indico para as pessoas participarem de concursos e as marcas que promovem também. É maravilhoso isso e realmente abriu muitas portas para mim o concurso. No final do concurso, assim, antes de ter o resultado, eu não esperava ganhar nada. Para mim já estava maravilhoso até ali, porque a exposição que realmente eu tive, o número de visualizações, as pessoas vindo falar, nossa, que legal, parabéns, pô, muito legal o seu trabalho. Isso pra mim já valeu muito a pena ter participado. E realmente a partir dali, muita coisa começou a mudar. Ué, legal. Gente, a Larissa vai gravar uma série de videoaulas aqui pra gente também, né? E vocês vão conferir lá, o trabalho dela muito bacana, a música dela com uma pegada super firme. Eu queria te perguntar se depois ou durante algum momento, né, dessa trajetória do percurso, do concurso, desculpa, você chegou a pensar assim, pô, agora eu preciso me dedicar mais ao estudo, eu preciso me dedicar mais à guitarra. Como é que você lidar com isso? O estudo e hoje em dia até com sua vida profissional também. Sim, com certeza. Até o concurso, eu tinha outras atividades fora a música. Pra quem não sabe, eu sou advogada, agora eu sou só nas horas vagas. Então, eu conciliava até então. E a partir dali, a coisa cresceu muito e realmente hoje eu não consigo mais dividir o tempo como eu dividia antes. E eu realmente passei a me dedicar full time à guitarra. Então, eu estudava sempre que dava em casa, sempre estudei a maior parte do tempo da minha vida sozinha em casa. E agora, eu passo a maior parte do tempo tocando guitarra. Eu tô me dedicando muito mais, tô estudando muito mais agora. Inclusive, voltei a fazer aulas. E tá sendo maravilhoso e acho que é isso. Tá tudo caminhando. Tá tudo caminhando, graças a Deus. Essa exposição foi o que te fez, né, você ganhar um certo reconhecimento. Também, atualmente, você abriu um workshop muito bacana que o Paul Gilbert fez na sua cidade, lá em Guarulhos, não foi isso? Isso, exatamente. Como é que foi uma emoção de tocar com Paul Gilbert? Foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu fiquei muito feliz com o convite do pessoal lá da Escola Verbo Vivo de Guarulhos. Foi incrível, assim. Eu nunca imaginei na minha vida poder abrir o workshop do Paul Gilbert, mas... Era uma grande influência pra você? Com certeza. Aquelas videoaulas dele, de palhetada, cabeludo. Quem não, né? Pois é, quem nunca, né? Quem nunca viu, então. Com exatamente certeza. isso. Então, foi uma grande honra. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E é sempre bom, assim, poder tocar. Mostrar seu trabalho pra novas pessoas. É maravilhoso. Agora, vem cá. Eu tô reparando uma coisa aqui. Você tá com uma Telecaster aqui, muito bacana. Exatamente. Toda purpurinada. Tá? Você tem alguma coisa com a guitarra Telecaster, com esse modelo. Eu tenho. Eu vi que até uma música chamada Música Tele você tem, né? Eu tenho uma quedinha por Tele. Eu acho que eu me encontrei na Tele. Eu gosto muito de Les Paul também, mas eu acho que a Tele, pra mim, não tem igual. O que te chama mais atenção no modelo, no som, na pegada, enfim? Eu gosto muito da pegada, assim. O braço, geralmente, da Tele é muito confortável pra mim. E também o somzinho, né? O som clássico de Tele é apaixonante pra mim. Fala um pouco da sua guitarra pra gente. Olha, minha guitarra é a T505, da Tajima, linha Brasil. O corpo é em cedro, o braço em marfim. E essa daqui foi feita sob medida, eu passei as medidas do braço. Legal, a pintura encomenda, também né? é diferente, exatamente. E os captadores são Seymour Duncan. Os dois são single, né? Da Seymour Do Duncan. jeito que você gosta. Exatamente. Então, né? Muito bacana. Como é que foi gravar um EP? Você falou aqui, né, que foi uma realização, na verdade, de um grande sonho seu que você já tinha. Como é que foi isso? Depois e antes do EP, como é que... Foi maravilhoso. Eu gravei o EP um pouquinho antes de ser lançado esse concurso da Santo Ângelo. Então, no final de 2011, eu já estava com ele gravado. E logo, foi uma coincidência, na verdade, né? Logo que acabou o concurso, eu já estava com o EP pronto para ser lançado. E foi muito bom. Eu gravei no Norcal Studios em São Paulo, 5 faixas de minha autoria.
Meus irmãos gravaram comigo, né? Legal. A banda. Teve muita gente, você já gravou com outras pessoas também. Exatamente, né? o Felipe Andreoli do Angra fez uma participação super especial no baixo, numa faixa. Daga também, e o Adriano Daga, da banda Malta também, que tá super estourando aí. Também tocou uma música que mandou super bem, sou super fã deles. E foi muito legal, produzido pelo Lampadinha. E foi isso, foi uma experiência ótima. A gente gravou tudo em 3 dias, assim, e eu fiquei muito feliz com o resultado. E foi realmente a realização de um grande sonho, assim. Realmente ficou muito bom. O seu processo de composição dessas músicas, o que você tenta colocar nas suas músicas? Eu vi, por exemplo, que você gosta muito de uma dobra de guitarra, né? Sim, eu gosto. Muitas das músicas que existem, né? Sim, sim. Fala pra gente um pouco do que você busca nas suas composições. Olha, muitas vezes os riffs, quando surgem, essas coisas, às vezes é num estudo, né? Você tá tocando, aí surge uma ideia legal, aí eu vou lá, registro, deixo ali. E aí a gente vai juntando. Às vezes tem dia de acontecer de estar tocando e sair uma música inteira, assim, né? Tem dia que a gente não escolhe, às vezes a música acontece, né? É verdade. Então, eu busco realmente tocar o que eu gosto. Eu não quero copiar ninguém, nem tocar algo por moda ou por qualquer coisa. Realmente, o que eu tô sentindo naquele momento, o que eu gosto, e é isso que eu procuro fazer sempre. Desse EP que você fez, dessas 5 músicas, você tem como fazer uma definição, falar assim, em formas gerais, o que você vê nesse seu trabalho? Olha, eu vejo uma certa versatilidade, assim, porque tem música rock and roll, porque eu gosto muito de rock and roll. E também tem outros estilos, tem umas músicas mais cleans, sei lá, tem alguma coisa, um pouco de John Mayer, que eu sou super fã. Então, eu acredito que seja um trabalho versátil, assim, e eu tô muito feliz para um primeiro trabalho, por todo o resultado. Legal, muito bacana. Lá em São Paulo também você faz outros trabalhos com gravação, não é Sim, isso? sim. Produção. Conta Exatamente. pra gente um pouco desse outro lado seu. Olha, produzir é uma coisa que eu gosto muito, assim, e flui até um pouco naturalmente de mim. Então, eu recebi alguns convites para gravar e produzir. Na verdade, eu criei as trilhas pra Rádio 89. Legal. Recentemente, eu também fiz as novas vinhetas, então daqui a pouco tá pra lançar também. Pra quem não sabe, a Rádio 89 é de São Paulo, a Rádio Rock de São Paulo. E fiquei muito feliz com o convite do produtor Lampadinha. Eu criei, eu compus as trilhas, e aí gravamos e foi muito legal. Também gravo trilhas pra filme e outros trabalhos também de estúdio normal, assim, e eu adoro. E pelo que você tá falando, então, é de se notar que você tem uma facilidade pra compor, pra criar, não é isso? Olha, eu acho que sim, viu? É bem natural, assim, eu não... Bem natural. Eu não fico, assim, me matando muito. Pensou Graças a Deus. e vem coisa nova por aí, porque você deve ter umas 500 mil músicas aí engavetadas, então. Olha, vem sim, eu já tô com o repertório novo pronto, e se Deus quiser, até o final do ano, o trabalho novo tá aí, pra galera conhecer. Dá uma préviazinha desse trabalho, como é que vai ser em comparado ao atual? Olha, eu acho que vai ter algumas mudanças, porque, querendo ou não, a gente muda, né? A nossa cabeça de músico muda rápido. Vai ter outra música de tele? Com certeza, isso vai. Legal. E vai ter o bom e velho rock and roll sempre, mas eu acredito que vai vir com uma cara diferente. Muito bacana. Fala um pouco dos seus equipamentos, das empresas que estão te patrocinando também. Eu utilizo as guitarras Tajima Brasil, uso as cordas e pedais da Nig Music. As cordas são 010 e também tem a linha colorida. Uso os amplificadores Meteoro, os cabos da Santo Ângelo, as correias Bass, o pedalboard da Creation FD e os suportes da ASK. Legal, bem bacana. Então você tá bem servida, né? O pessoal aí tem apoiado, graças a Deus. Bacana. Gente, como eu disse antes, a Lari vai fazer uma série de aulas aqui no Cifra Club, 2 aulas, na verdade, onde ela vai ensinar uma música dela, também vai tratar de um assunto teórico pra gente, então não deixem de conferir também. Ó, Lari, deixa uma mensagem pro pessoal do Cifra Club. Pessoal do Cifra Clube, espero que vocês curtam as aulas e foi um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer a todo mundo, a Nig por apoiar esse trabalho maravilhoso e obrigada. Visitem meu site para conhecer mais sobre o meu trabalho, meu Facebook, Twitter, tá tudo lá, laribasile.com. Obrigada, gente. A gente que agradece. Obrigada, Vinícius. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.